Eu estou aqui no estúdio com a nossa cardiologista, tá? Que aceitou o nosso convite para estar falando, por exemplo, a respeito dos cuidados que você tem que ter com o check-up. E hoje ela veio aqui para o nosso programa de verdade para conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Bom dia, Wanda. Um prazer estar aqui hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, para você que está em casa, quais são os check-ups que você costuma fazer anualmente? Você sabe que às vezes a pessoa diz assim, não, Vanus, eu fui num médico, num especialista, e o que aconteceu? Ele, num clínico geral, ele me passou para vários profissionais, ou então passou vários exames para mim. Mas às vezes, quando você procura um especialista, quando você procura um profissional, como por exemplo, nós temos aqui a nossa querida Cláudia Guarino, que é cardiologista, muda a história. Porque às vezes você procura um clínico geral, ele vai passar alguns exames rotineiros. Mas e quando você procura um cardiologista? Existe um check-up também, né, doutora? Com certeza, Vanusa. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis pelo falecimento, né, pela morte de cerca de 300 mil pessoas todos os anos no Brasil. E muitas dessas pessoas não têm nem tempo de saber que tinham uma doença cardiovascular, porque muitas delas têm a famosa morte súbita, né, que é o mal súbito, né, conhecido popularmente. Então, qual a orientação do cardiologista? Que, em geral, se você tem algum sintoma ou alguma doença do tipo hipertensão, diabetes, se você está com sobrepeso, tem palpitações, dor torácica, falta de ar quando faz algum esforço físico, é muito importante que você procure o seu médico imediatamente. De preferência, um cardiologista nesses casos ou o médico que esteja mais disponível, às vezes é o médico de um posto de saúde. De forma geral, a partir dos 35 anos existe um aumento do risco cardiovascular. A partir dessa idade, especialmente acima dos 40 anos, nos homens, é muito importante, mesmo nos assintomáticos, nas pessoas que não sentem nada, uma avaliação anual. No caso das nossas crianças, existem pessoas na família que sofrem com problema cardíaco. É importante exames também em nossas crianças? Bem, Vanusa, o pediatra, naquela avaliação, né, que normalmente é a cada 6 meses, nos primeiros anos de vida, e depois passa para uma avaliação anual, ele já é capaz de identificar a presença de alguma doença cardiovascular. Então, é sempre bom escutar o seu pediatra e levar regularmente seu filho ao pediatra. Ele já é capaz de fazer uma triagem bem importante e que pode diagnosticar uma doença mais grave. Agora, se essa criança tem entes na família que têm palpitações, que morreram subitamente, principalmente jovens, né? Pessoas que faleceram antes dos 30 anos, antes dos 40 anos, sem uma explicação, que disseram que foi um infarto, sem ter esse paciente feito qualquer exame antes, é muito importante que façam avaliação com um cardiopediatra, né, na infância, até para todos ficarem mais tranquilos que essa criança não nasceu com essa herança, né, de algum familiar. Olha, eu vou tocar num assunto aqui que é muito importante, que às vezes as pessoas não levam muito a sério. Muitas pessoas se relacionam e da noite para o dia acabam engravidando. Não conhecem mais seus parceiros ou mantêm um distanciamento e não buscam saber um pouco mais da história familiar daquela pessoa ao qual você fez um filho. É muito importante, olha o que a doutora acabou de falar, a importância, mesmo que você não esteja mais vivendo como parceira, você tem que se importar com a vida e com a saúde do seu filho. Porque você teve um relacionamento ou você teve um filho e você muitas vezes acha que só cuidar, só estar ali fazendo o seu papel de mãe é o suficiente. E às vezes não, né, doutora? É importante que as pessoas conheçam os familiares e que mantenham esse contato, principalmente pela criança, né? Com certeza. Você sabe que faz parte, a primeira avaliação médica, né? Quando a gente recebe um paciente no consultório ou no hospital, a primeira coisa que a gente faz é a chamada anamnese, como se fosse uma entrevista. Sim. E um dos principais itens dessa entrevista é a história familiar. A gente sempre pergunta, teve alguém na família que morreu, teve infarto, que teve algum câncer, alguma doença neurológica, alguma doença psiquiátrica, tudo isso faz parte da avaliação médica. Então, é muito importante saber
história familiar, uma história familiar bem detalhada dos dois parceiros quando a gente eventualmente vai avaliar uma criança. Doutora, quais são os principais exames que são solicitados num check-up anualmente? Certo. Se a gente fala de uma criança, de um paciente extremamente jovem, como uma criança assintomática, muitas vezes a anamnese, que é a avaliação clínica, juntamente com o exame físico, e um eletrocardiograma é suficiente para detectar 99% das doenças cardiovasculares. Entretanto, se essa criança tem, por exemplo, palpitações, falta de ar, se queixa de dor no peito, muitas vezes a gente precisa lançar mão de outros exames, Vanusa, como, por exemplo, o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, conhecido como ecocardiograma, o Holter de 24 horas, principalmente se o paciente se queixa de que o coração acelera ou que tem desmaios, né? A gente sabe que desmaios são um sintoma relativamente frequente, uma queixa relativamente frequente do consultório. Muitas vezes, se tem uma elevação da pressão arterial, a gente deve lançar mão do MAPA, né? Que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, tem vários, e outros exames um pouquinho mais modernos, e graças a Deus a cardiologia aí, a gente tem um leque de exames que são capazes de diagnosticar praticamente todas as doenças hoje em dia importantes. Vale a pena chamar a atenção também quando a pessoa o tempo todo diz, eu estou sentindo uma dorzinha, as pessoas sempre levam muito em consideração, coração não dói, coração não dói, e a pessoa o tempo todo com aquela dor, geralmente alguém diz, não, isso aí pode ser gases. É bom avaliar esse tipo de sensação? Na realidade, o coração dói, não é? E ele dói, ele tem uma inervação, ele é cheio de nervos, né? E essa inervação, ela serve justamente para a gente conseguir detectar uma doença antes que ela se torne grave, né? Então, quantas pessoas aí não procuraram seus cardiologistas porque estavam sentindo dor no peito, fizeram exames e descobriram que precisavam fazer uma cirurgia de implante de ponte de safena, né? A famosa revascularização miocárdica, ou que precisavam fazer um cateterismo. Então, o coração dói sim, a dor torácica é um sintoma muito importante. Agora, é certo que nessa região do tórax não só o coração pode doer, né? Você tem o pulmão, tem toda a questão das articulações, os ossos. Então, a gente sempre faz uma avaliação bem minuciosa e claramente, já numa primeira conversa, a gente consegue saber se tem mais chance daquela dor ser uma dor benigna, né? Uma dor que a gente sabe que com um analgésico vai sarar, ou se vai ser uma dor que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, pode ser alguma coisa cardiovascular. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente tocou nessa história do coração não dói, porque é na boca de todo mundo, né, doutora? É verdade, eu escuto demais. Demais. E aí a gente percebe o seguinte, que quando a pessoa vem sentir quando ela vem ter noção desse sintoma, geralmente a situação já está grave, mas nem sempre. Nem sempre, muitas vezes é uma situação completamente reversível, né? Várias pacientes já chegaram para nós, e acho que todos os cardiologistas têm essa experiência, com uma dor que a gente considerou bem típica do coração e quando fez o exame tinha uma obstrução significativa, mas que não tinha sido total ainda e com a intervenção esse paciente ficou com um sistema cardiovascular completamente normal. É óbvio que eu sempre falo que quando você é submetido a algum procedimento cardiovascular, a cura total não existe, porque normalmente você precisa tomar medicações para o resto da vida, né? Então você precisa sempre ficar atento, sempre fazer dieta, fazer atividade física, sempre direcionada, né? E orientada por um profissional. Mas você consegue muitas vezes deixar um paciente que poderia infartar a qualquer momento com um sistema cardiovascular perfeito, um coração Doutora, perfeito. Você falou a respeito de remédios. Vale a pena a gente chamar a atenção de quem depende desses remédios diariamente. Porque a gente ouve falar de muitas pessoas, não, hoje eu não tomei meu remédio. Não, por questão de pressão mesmo, às vezes a pressão alta, a pressão baixa. Não tomei meu remédio. É um outro alerta, né? Com certeza, Vanusa. Você sabe que isso é bem importante eu estar falando isso aqui, porque é algo que a gente bate nos pacientes no sentido, né, de conversar bastante no consultório. Quem é hipertenso, quem tem diagnóstico de hipertensão e toma medicação, tem que tomar diariamente, continuamente, sem fazer nenhuma pausa. Porque a hipertensão, né, que é a principal doença do espectro aí cardiovascular, ela não tem cura. Então, ela só tem controle, né? Então, dessa forma, remédios diariamente, dieta, atividade
física e consultar o seu médico pelo menos de 6 em 6 meses. Doutora, eu ainda tenho uma pergunta que chama a atenção de muitas pessoas e isso foi muito cobrado. Dizem que depois do Covid-19, da pandemia, muitas pessoas passaram a buscar mais o cardiologista. Eu pergunto, é real? É verdade. É verdade. A gente tem recebido vários pacientes no consultório que tiveram Covid, seja Covid leve, moderado ou grave, para avaliação cardiovascular com medo, né? Com medo de terem ficado com alguma sequela cardiovascular. O que é verdade de tudo isso? A gente sabe que a Covid leve dificilmente deixa sequelas cardiovasculares. Ela, muitas vezes, ela apenas afetou o sistema respiratório superior, não é? E o indivíduo, na grande maioria das vezes, não precisa se preocupar. Entretanto, aqueles pacientes que tiveram Covid, precisaram internar, receber oxigênio, a gente sabe que existe sim um aumento significativo de doenças cardiovasculares associadas a essa condição, a Covid mais grave, né? Elas são mais conhecidas como a inflamação do coração, a miocardite. Então, mais ou menos, existem estudos que mostram que cerca de até 30% desses pacientes podem ter algum comprometimento cardiovascular, né, alguma dor, alguma arritmia. Então, esses pacientes que ficarem internados, principalmente, né, os que ficarem internados e precisarem de oxigênio, ou foram para UTI, foram entubados, necessitam sim de uma avaliação cardiovascular. Tá certo? E ao contrário do que se pensa, talvez, não sei se você ia me perguntar, mas assim, a taxa de problemas cardiovasculares que a vacina pode causar é muito baixa. Então, assim, é muito, mas a chance de você desenvolver uma doença cardiovascular pela doença Covid-19 é infinitamente maior do que você desenvolver um problema cardiovascular pela vacina. Tá certo? Muito bom. Então, não ia assim, fazer essa pergunta, mas fez bem a doutora ter tocado nesse assunto, porque mexe com a mente das pessoas. Como ainda é uma doença que pra gente é nova e ainda estamos passando por esse problema, é importante a gente tocar nesse assunto, né, doutora? Sim. E para finalizar, vamos falar das mulheres quando chegam na menopausa, Sim. né? A questão do check-up para estas mulheres. Essa pergunta foi excelente, Vanusa. Por quê? Realmente, a menopausa, ele é um divisor de águas para nós mulheres. Porque até os 50 anos, em média, né, é muito difícil uma mulher ter um infarto agudo do miocárdio. A gente tem alguns casos, normalmente são pacientes que já tinham muitas doenças. A partir da menopausa, o nosso risco cardiovascular se iguala ao dos homens. Então, é nesse momento que nós mulheres, nós temos que nos preocupar mais, redobrar nossa atenção com a nossa saúde cardiovascular. Então, a partir dos 50 anos, né, que é a média em que a mulher entra na menopausa, pode ser um pouquinho antes ou depois, procurar o médico, seu cardiologista de preferência anualmente, fazer seus exames cardiovasculares, porque a partir desse momento, realmente, nosso risco cardiovascular, nosso risco de infarto, arritmias cardíacas, AVC, né, começa a aumentar de forma significativa. E além do que aparecem alguns sintomas, né? Calores, que às vezes um cansaço muito intenso, então a gente tem que saber diferenciar o que são sintomas da menopausa e o que são sintomas cardiovasculares. Muito bom, doutor, acho que deu para a gente explicar tudo direitinho. Eu quero agradecer a sua presença. Se faltou alguma dica, fique à vontade para esclarecer, para trazer dicas. E quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer na telinha aí, tá? O Instagram da doutora, mas vale a gente reforçar. Perfeito, muito obrigada, Vanusa. Muito obrigada a você, minha querida.